Olá, nós somos o Grupo 5 e vamos abordar sobre o tema Modernização Conservadora e a Crítica ao Difusionismo. Os discentes participantes são Aline Cristina Carreira, Andrew Cabral Cordovil, Fernanda Miranda da Silva, Luiz Fernando Ribeiro, Tássila Eduardo da Silva, Saíde Luiz Cavalcante, Victor Hugo Tavares e Victor Olivar Correia. E agora nós iremos começar a apresentação com a introdução. Antes de darmos início ao trabalho, é importante compreender o intuito da Pinater e da Anater. Bem, o intuito da Pinater, que é a Política Nacional de Assistência Técnica, é propor projetos juntos aos representantes rurais para que haja um desenvolvimento rural sustentável, ou seja, a agroecologia. É importante ressaltar que o foco da Pinater é na agricultura familiar. Essa ampla participação dos atores rurais se dá por meio da Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária, a ATES. Isso ocorre para que todos os projetos propostos possam ser avaliados e debatidos, para que assim o projeto consiga abranger a todos os pequenos produtores e as suas respectivas realidades. Isso só ocorre graças ao INCRA, porque ele é coordenador e gestor do programa. Em contramão, a Anater tem como foco a produção em larga escala. Para isso, é necessário que a agricultura esteja extremamente modernizada, ou seja, na Anater há a supremacia da agricultura moderna. A estrutura da Anater muito se assemelha às 7 teses, em que partem do princípio da modernização rural e da iniciativa privada, em que é afirmado que uma pequena quantidade de grandes agricultores sustentam a agricultura brasileira. Para eles, o fator terra não mais importa, porque do que adianta ter terra se não tem tecnologia? Além do mais, o meio rural é tratado apenas como um local de produção. Os fatores sociais do campo presentes na Pinater não mais existem na Anater. Além do mais, a Anater é difusionista, pois, por meio da ATER, ela mapeia a disponibilidade das tecnologias, capacita os multiplicadores para que esses possam formar técnicos e, assim, possam reproduzir a agricultura moderna. Ou seja, é algo totalmente tecnicista e de reprodução. A participação dos representantes rurais é altamente restrita. Olá, meu nome é Vitor e eu vou falar sobre a modernização conservadora. Partindo de uma concepção teórica do termo modernização da agricultura, podemos defini-la na percepção de Silva como a busca pela melhoria da produção, através da adoção de técnicas modernas visando uma maior produtividade da terra e do trabalho. Aplicada ao contexto das décadas de 1960 e 1970, podemos denominá-la de modernização conservadora, uma vez que a dinamização da produção agrícola foi acompanhada por uma maior concentração da terra, centralização, desigualdade e exclusão no campo, ou seja, uma modernização sem mudanças. Isso reforça o caráter ambíguo deste processo, pois se por um lado o Brasil aprofundou-se na internacionalização da sua economia, as contradições sociais no campo foram ampliadas de forma significativa. Obviamente, a generalização da modernização não significou que todas as propriedades adotassem um novo padrão tecnológico. Porém, a tendência mostrava que os agricultores não modernizados ficariam à margem do sistema, o que na prática resultou no desaparecimento ou mesmo na precarização da produção dos agricultores que não se encaixavam neste modelo produtivo. Olá, me chamo Andrew, vou dar continuidade sobre o tema, falar um pouco sobre os impactos da modernização agrícola, especificamente sobre o êxodo rural. A modernização da agricultura deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Para Martini, demógrafo e sociólogo, embora o aumento da produtividade fosse essencial para a melhoria de vida, a população não é a condição suficiente para o bem-estar geral, pois nada garante que os benefícios do crescimento serão redistribuídos entre todos os setores da sociedade. As vantagens oferecidas pela política de modernização beneficiaram os latifundiários, porém, a quantidade de agricultores excluídos desse processo abre margem para um amplo questionamento dos possíveis benefícios da modernização agrícola. Para Eliseu Alves, embora os ganhos com a produtividade sejam expressivos, é evidente que um grande número de pequenos produtores ficou à margem do progresso tecnológico.
O intenso processo de mecanização das atividades agrícolas substituiu mão de obra humana. Os pequenos produtores que não conseguem mecanizar sua produção têm baixo rendimento de produtividade, o que os coloca em desvantagem no mercado. Esses fatos resultaram em uma grande migração das pessoas da área rural para a área urbana, o êxodo rural, provocando um grande inchaço nas cidades e o aparecimento de diversos problemas sociais, pois parte desses imigrantes não possui a qualificação profissional exigida pelo mercado, cada vez mais competitivo. Consequentemente, houve um aumento populacional desordenado, além de desemprego e do subemprego nessas cidades. Atividades como vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre outros, são cada dia mais comuns. Os transtornos causados por esse processo atingem toda a sociedade, principalmente as pessoas que deixaram o campo com o intuito de obter melhores condições de vida nas cidades. Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? É o nome dado ao conjunto de iniciativas tecnológicas que transformou as práticas agrícolas e aumentou drasticamente a produção de alimentos no mundo, dando-se início na década de 50 no México, sendo seu precursor o engenheiro agrônomo Norman Borlaug, que desenvolveu técnicas químicas capazes de dar maior resistência às plantas de milho e trigo, além de otimizar os métodos de produção agrícola. Em 1953, através de novos cruzamentos genéticos, Borlaug obteve o chamado trigo meio-anão. Este novo trigo possuía caules mais curtos e mais fortes, capazes de suportar o peso de grãos, mantendo a resistência a doenças e alta produtividade. Essa nova espécie de trigo ficou conhecida como sementes milagrosas e é, até hoje, o tipo de trigo mais cultivado no mundo. Principais fatores da revolução. Pontos positivos: modificação genética de sementes, mecanização da produção, uso intensivo de produtos químicos, fertilizantes e pesticidas, introdução de novas tecnologias de plantio, irrigação e colheita, produção massificada de produtos iguais como forma de otimizar a produção. Pontos negativos. Embora a revolução tenha sido extremamente benéfica nas suas primeiras décadas, seus aspectos negativos são facilmente observáveis, tais como altíssimo nível de utilização de água para sustentar seus métodos, alta dependência de tecnologia oriunda de países desenvolvidos, redução de diversidade genética, tendo em vista que a prioridade é cultivar produtos homogêneos para otimizar a produção e obter maior lucro, sustentabilidade questionável, alto nível de degradação ambiental e aumento de concentração de renda. Revolução Verde no Brasil. O Brasil adotou os métodos de Revolução Verde no fim da década de 60, resultando no período chamado Milagre Econômico. Na época, o país se tornou um produtor de longa escala e passou a exportar alimentos, em especial a soja. A extensão rural no Brasil nasceu sob o comando de forte influência norte-americana e visava superar o atraso na agricultura. Para tanto, havia necessidade de educar o povo rural para que ele passasse a adquirir equipamentos e insumos industrializados necessários à modernização da sua atividade agropecuária. Com isso, ele passaria do atraso para a modernidade. O modelo serviria para que o homem rural entrasse na dinâmica da sociedade de mercado, produzindo mais, com melhor qualidade e maior rendimento. Fases da extensão rural no Brasil. A primeira fase, chamada humanismo assistencialista, prevaleceu de 48 até o início da década de 60. Nela, os objetivos do extensionista eram de aumentar a produtividade agrícola e, consequentemente, melhorar o bem-estar das famílias rurais com o aumento da renda e diminuição da mão de obra necessária para produzir. Em geral, as equipes locais eram formadas por extensionistas da área agrícola e um da área da economia doméstica. Apesar de levar em conta os aspectos humanos, os métodos dos extensionistas nessa época também eram marcados por ações paternalistas, isto é, não problematizavam com os agricultores, apenas procuravam induzir mudanças de comportamento por meio de metodologias pré-estabelecidas, as quais não favoreciam o florescimento da consciência crítica, mas atendendo apenas às suas necessidades imediatas. A segunda fase, que orientou as ações dos extensionistas no período de abundância do crédito agrícola subsidiado, de 64 a 80, era chamada de difusionismo produtivista, baseando-se na aquisição por parte dos produtores de um pacote tecnológico modernizante com uso intensivo de capital, máquinas e insumos industrializados. A extensão rural servia como instrumento para a introdução do homem no campo na dinâmica da economia de mercado. A assistência técnica e a extensão rural, a TER,
Visava o aumento da produtividade e a mudança à mentalidade dos produtores, do tradicional para o moderno. A extensão rural era um empreendimento que visava persuadir os produtores para que esses adotassem as novas tecnologias. Seus conhecimentos empíricos não interessavam, bem como suas necessidades não eram levadas em conta. A extensão rural assumiu um caráter tutorial e paternalista. A extensão rural é o termo que designa uma mistura de diversos temas, como desde medidas políticas e históricas, econômicas, sociais e até questões culturais, e que tem o objetivo principal de transferir conhecimentos gerados pela pesquisa ao produtor rural. O tema chega ao cunho sociológico, pois se deve, no momento dessa transferência, respeitar o conhecimento empírico trazido de gerações anteriores, chegando então ao cunho cultural, a questão mais delicada da extensão rural. Para se haver consenso geral, busca-se unir os conhecimentos gerados pela pesquisa com os conhecimentos empíricos que o produtor já tem, quando estes estão corretos. A agricultura familiar é o braço principal da produção nacional e de consumo interno. Por conta disso, desenvolve-se até hoje medidas de ATER, ou seja, Assistência Técnica e Extensão Rural, desenvolvidas por secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente e demais serviços de extensão e assistência técnica. Cabe destacar que tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a Lei Agrícola de 1991 determinam que a União mantenha o serviço de ATER pública e gratuita para os pequenos agricultores, atendendo às necessidades da agricultura familiar de forma coerente com as estratégias de desenvolvimento do país. Pode-se conceituar a extensão rural de três formas: como processo, que poderia ser entendida como um processo educativo de comunicação de conhecimentos, sendo ou não técnicos, como instituição ou organização, fazendo referência aos órgãos estatais de ATER e demais prestadores desse serviço, e ainda como política pública, referindo-se às políticas instituídas pelos governos federal, estadual ou municipal para a extensão rural e a ATER. O papel da extensão rural é revelado através dos seus objetivos, e os seus objetivos são melhorar as condições econômicas e sociais da população rural, aplicar os conhecimentos da ciência e a pesquisa aos problemas do agricultor e sua família, estender ao povo rural conhecimentos e habilidades para a melhoria do seu nível de vida, criar uma reação em cadeia que resulte em melhores condições de vida e de trabalho para a população rural, incorporar as massas rurais, através da educação, aos programas de desenvolvimento de um país, acelerar o desenvolvimento econômico e social das áreas rurais e aumentar a renda do agricultor. Serve também para servir de ponte entre a pesquisa agropecuária e o produtor rural. Segundo o MDA de 2005, o novo papel da extensão rural deve ser estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de extrativismo e outras, sendo como centro o fortalecimento da agricultura familiar, visando a melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios da agroecologia como eixo orientador dessas ações. Segundo Veiga, em 2001, essa ação articulada do conjunto dos diversos agentes sociais, culturais, políticos e econômicos, públicos ou privados, para a construção de um projeto estratégico que oriente as ações de um longo prazo, necessita de uma nova postura de ações voltadas para a construção de um objetivo comum, inclusive como a nova postura da extensão rural. Essa nova postura envolve privilegiar a diversificação, com a introdução da pluriatividade e não apenas a agrícola. Isso favoreceria os setores secundários e terciários, sendo assim uma forma de desenvolvimento da economia rural. Para isso foi criado o PNATER, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, construída em parcerias com organizações governamentais e não governamentais de ATER, sendo instituída pelo governo federal em 2003. Orientada pelo PRONATER, Programa Nacional de Ciência Técnica e Extensão Rural, tem princípios de desenvolvimento sustentável, incluindo a ideia já citada de diversificação de atividades da agricultura familiar, considerando elementos como gênero, geração e etnia e o papel das organizações. E o PRONATER orienta o processo de implementação da PNATER, estabelece diretrizes e metas para os serviços públicos de ATER no país, coordenado pelo DATER, Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, e elaborado anualmente para cada plano safra da agricultura familiar, com base nas políticas da SAFE, programas estaduais de ATER e nas demais demandas da agricultura familiar. Olá, meu nome é Tássila e eu vou falar um pouco sobre o difusionismo, manipulação e a persuasão.
Entre o final do século XIX e o início do século XX, com o advento de novos meios de transporte a vapor e equipamentos mecânicos para a tração animal, foram alicerce para o início da segunda revolução agrícola dos tempos modernos, que avançou consideravelmente no decorrer do século XX com a segunda revolução industrial, apoiada no desenvolvimento dos motores a explosão e elétricos, na grande mecanização, nos fertilizantes minerais, produtos fitossanitários e no melhoramento genético animal e vegetal. O padrão de desenvolvimento deste período foi marcado por uma ideologia da modernização de amplitude global, cujos métodos demandaram grandes esforços no sentido de propagandear e convencer os produtores rurais sobre os benefícios da adoção das inovações tecnológicas. A Associação de Crédito e Assistência Rural, ACA, foi a primeira experiência brasileira direcionada para a introdução de novas técnicas de agricultura e economia doméstica, de incentivo à organização e de aproximação do conhecimento gerado nos centros de ensino e de pesquisa aos produtores rurais. Essa associação, que tinha como símbolo o jipe, possuía equipes de trabalho em municípios de Minas Gerais, que prestavam assistência técnica aos produtores que a solicitassem. Neste período, o uso intensivo da tecnologia agrícola não estava na agenda política brasileira, e o acréscimo da produção ocorria mediante expansão horizontal das fronteiras agrícolas. Pode-se afirmar a apropriação coletiva das ideias e objetos que constituem as inovações. Submete-se às possibilidades de adoção ou rejeição, e estas a padrões culturais e comportamentais. Bodenave infere sobre esta prerrogativa ao afirmar que o desenvolvimento acontece através da introdução de novas ideias de eficiência produtiva para que os produtores as adotem. Se o mais apto o fizer rapidamente, as inovações serão apropriadas por outros e, por fim, até pelos agricultores mais resistentes. Para o autor, no modelo difusionista, ocorre o encurtamento do tempo que intermeia o lançamento de uma inovação e sua adoção coletiva pelos agricultores, e por este motivo, o modelo deposita forte ênfase na comunicação, utilizando mensagens motivadoras e persuasivas. A comunicação rural, na maioria das vezes, é entendida e praticada ocultando a realidade ou desviando os produtores de seus reais problemas, controlando seu conhecimento sobre sua verdadeira situação e suas causas. O que deveria ser estabelecido neste processo de comunicação entre técnicos e produtores é uma relação de troca, sendo que o técnico iria buscar as reais necessidades dos produtores, analisar seu contexto social, cultural, econômico, aproximando dos verossímeis problemas dos produtores, visando o desenvolvimento rural que não massacre, domestique e robotize os mesmos. Então, segundo Santos e Mendonça, esse processo de difusão tecnológica ele demanda 3 componentes que não podem ser separados. Eu listei 3. O primeiro são os antecedentes, que relacionado ao diagnóstico das variáveis, eles que indicam a possibilidade de adoção da tecnologia difundida. O segundo, o agente de mudanças, no caso específico é o extensionista rural. E o terceiro é a adoção, quando as tecnologias elas são incorporadas. Agora, caso uma dessas fases ele não fosse atingida, conforme o manual de instrução, o plano ele tinha que ser refeito e o processo reiniciado. Então, Rogers e Shoemaker, eles destacam a indispensável importância do canal de comunicação e de mensagens adequadas para sensibilizar os indivíduos em relação às inovações tecnológicas. Como assim, resumindo, o processo ele envolve uma fonte que transmite a mensagem através de um determinado canal para onde transita até o receptor.
Então, o êxito do difusionismo ele é uma resultante da comunicação como processo desencadeador de contato entre os membros de um sistema social e as inovações. Eu até listei no slide, eu fiz uma síntese, né, desse processo. Então, a primeira, a essência do processo de difusão, ele é a interação na qual uma pessoa ela se comunica com uma nova ideia, né, com a outra pessoa. Em seu nível mais elementar de conceituação, a difusão ela consiste em primeiro, como está no slide, é uma nova ideia. O segundo, do indivíduo A, que conhece a inovação, e a terceira do indivíduo B, que ainda ele não sabe nada sobre essa inovação. Então, desse modo, o difusionismo ele incorpora uma das dimensões tangíveis das comunicações, foi abordada por Lima, né? Para esse autor, a expressão ela carrega consigo ambiguidades não resolvidas em sua ação implícita, podendo significar a ação de transmitir de forma unidirecional ou de compartilhar, tornando comum ou participativo. No slide eu destaquei uma frase muito comum chamada assim, tornar comum a muitos. Então eu fiz duas divisões, que é a transmissão, que é admitir que algo a ser transmitido ele seja apropriado, e a de compartilhamento, que é a coparticipação, comunhão, encontro, né? Então, na oposição de sentidos, temos que as comunicações elas podem ser utilizadas para manipulação de quem transmite um conteúdo fechado, ou participação de quem compartilha na perspectiva do diálogo. Então, a celebridade requerida pelo difusionismo, os objetivos explícitos e métodos empregados pelos atores e instituições que o alavancaram, colaboraram para o emprego do primeiro viés. Então, além das mensagens persuasivas e indutoras de mudanças culturais e comportamentais, meios foram empregados pelo Estado brasileiro para impulsionar a adoção desse modelo. Mas o difusionismo ele é uma teoria problemática por várias razões. É difícil demonstrar que uma inovação teve um ponto de partida único. Muitas invenções e ideias culturais elas podem ter sido descobertas ou ter evoluído independentemente. Agora, olhando para o Brasil, o padrão de desenvolvimento rural brasileiro vigente no período, ele foi edificado no malogro da substituição das importações através de objetivos expressos na explícita aliança com o capital internacional. Isso gerou dependência tecnológica, política e óbices ao desenvolvimento rural pleno. Então, ao se integrar no sistema capitalista internacional, o Brasil ele se transformou em um apêndice sem autonomia, tecnologia e de acumulação de capital. Então, através da marginalização de grande parte da população. Então, se por um lado houve forte crescimento do produto interno bruto e de outros indicadores macroeconômicos, por outro, aumentou a concentração fundiária e de renda, proporcionando forte êxito rural e o aumento das desigualdades interregionais. Conclui-se que o mundo antes da Revolução Verde possuía técnicas tradicionais, as quais eram praticadas pela agricultura familiar. No mundo pós-Revolução Verde, a agricultura ficou domada pela modernização rural, na qual os agricultores em que não conseguiram acompanhar o processo de modernização foram considerados atrasados e por muito ficaram isentos de políticas assistencialistas. E por fim, as referências bibliográficas do trabalho. Obrigado.